Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Marília Lessa, sou psicóloga e coordeno o projeto SOS TDAH. Se vocês estão buscando um lugar onde possam aprender a lidar melhor com o TDAH, onde possam aprender a enfrentar o TDAH, vocês estão no lugar certo. Vocês estão no canal certo. O nosso objetivo, enquanto projeto social, é esse: disseminar informações sobre o TDAH e auxiliar as pessoas que elas possam desenvolver as estratégias, as ferramentas necessárias para viver melhor com o TDAH. Nós sabemos que uma das maiores fontes de frustração das pessoas que têm TDAH é não conseguir converter suas intenções em ações. As pessoas querem desenvolver alguns projetos, algumas tarefas, necessitam e não conseguem. Elas sabem o que tem que fazer, elas sabem como fazer, elas sabem por que fazer, mas não conseguem. Olha como é que eu estou colocando as coisas. As pessoas não conseguem. Elas sabem o que tem que ser feito, por que tem que ser feito, como tem que ser feito, para que tem que ser feito, quando devem fazer, mas muitas vezes, ou a maioria das vezes, não conseguem converter as suas intenções em ações. Não da forma como gostariam, não no tempo, no prazo, ou com a qualidade que gostariam de fazê-lo. Então, o TDAH ele provoca muitos prejuízos para a vida do sujeito. Prejuízos da escola, da faculdade, prejuízo no trabalho, prejuízo nas relações, né, afetivas, prejuízo nas relações familiares e como, né, prejuízo nas relações com os amigos, prejuízos financeiros, toda a ordem de prejuízo. Então, por quê? Por que provoca tanto prejuízo? Porque a pessoa não consegue converter as suas intenções em ações. Ela não faz o que precisa ser feito. Ela não consegue fazer exatamente o que precisa ser feito, o que se comprometeu a fazer, o que precisa. Então, o problema, né, do TDAH, ele está relacionado à ação. Esse é o grande problema do TDAH. Ele está relacionado ao fazer. Então, vejam. E a nomenclatura? Então, vocês me perguntam assim, e a nomenclatura? Porque a nomenclatura ela é inadequada. A nomenclatura ela é antiga. A nomenclatura ela não fala das dificuldades reais do TDAH. Ela é limitada, ela é antiga, ela é de um tempo que se acreditava que só criança tinha TDAH. E hoje nós sabemos que não. Hoje nós sabemos que mesmo com a maturação do sistema nervoso central, só 15% das crianças deixam de ser TDAH. 85% das crianças TDAH serão adultos TDAH. E hoje nós sabemos que a nomenclatura é inadequada porque ela nos sinaliza uma coisa fundamental, que é essa desorganização que o TDAH produz nas áreas responsáveis pela organização da ação. Então, o TDAH ele produz um déficit na atividade elétrica, um déficit aí na ordem de 10 a 25%, né? Então, dependendo da gravidade do TDAH, quanto mais grave o TDAH, sinaliza que existe um maior déficit elétrico, né? Então uma pessoa pode ter níveis elétricos deficitários de 10% a 25%, em regiões responsáveis pelo quê? Pela organização da ação. E aí a gente consegue entender, fica explicado porque essa dificuldade que as pessoas que têm TDAH, né, apresentam em converter as suas intenções em ações. Porque se a região do cérebro responsável pela coordenação, pela organização da ação, tem níveis elétricos deficitários, logo, né, essa pessoa vai ter dificuldade de se organizar, vai ter dificuldade de converter suas intenções em ações. Então, vai comprometer o autocontrole do sujeito, vai comprometer a autorregulação do sujeito. Então, autocontrole, gente, e autorregulação são atividades das funções executivas, né? Acontece nessa região frontal, né, que a gente chama de córtex pré-frontal. Nessa região é onde se processa, né, as ações responsáveis pelo autocontrole, pela autorregulação do sujeito. Logo, TDAH não é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não. TDAH é um transtorno de autorregulação. TDAH é um transtorno de déficit de função executiva, não um transtorno só de desatenção e hiperatividade. A desatenção e hiperatividade seriam consequências de um autocontrole deficitário. Então, se uma criança não consegue estar atenta durante uma atividade escolar, durante uma aula,
Não é porque ela tem somente déficit de atenção, não. É porque a área responsável por controlar, por regular a atenção está deficitária. A região responsável pelo autocontrole, ela está com déficit elétrico. Então, enquanto todas as crianças estão prestando atenção à aula, porque o seu cérebro está produzindo quantidade de elétricos, os níveis elétricos necessários para que a criança se controle, esteja atenta à aula, aquela criança com TDAH, o cérebro dela não está produzindo a energia, a eletricidade necessária para que ela se controle e fique atenta à aula e não desvie o seu olhar. Então, as pessoas têm muita dificuldade em agir de acordo como gostariam de agir, como é esperado que elas possam agir. Então, a criança sabe que ela precisa prestar atenção à aula, ela sabe que ela precisa terminar a tarefa antes de ir para o recreio, mas isso não é suficiente. Inclusive, às vezes ela até sabe fazer a tarefa, ela sabe que precisa fazer a tarefa, mas ela não consegue, né, se autorregular, se autocontrolar, né, para que ela não se disperse em outras atividades que concorram com isso. Isso vale também para o adulto. Então, o TDAH provoca dificuldade de regular o comportamento para que a pessoa possa cumprir a sua meta. Isso quer dizer o seguinte, que quando a gente fala de TDAH, querer não é poder. Para que eu possa desenvolver uma tarefa, eu preciso ser capaz, eu preciso ter todos os recursos neuroquímicos, elétricos disponíveis para que eu possa desenvolver uma tarefa. Então, eu preciso ter uma boa atividade elétrica no meu cérebro para que eu possa desenvolver todas as tarefas. E uma pessoa que tem a TDAH, ela não tem uma boa atividade elétrica. Então, dá para a gente entender a frustração que uma pessoa com TDAH vivencia por não conseguir estar transformando suas intenções em ações. Ela sabe o que precisa fazer, quando precisa fazer, por que precisa fazer, mas ela não consegue. Ela não consegue porque ela não tem a atividade elétrica necessária para que ela coloque em ação o que precisa ser feito. Eu sei e eu tenho certeza que muitos de vocês também sabem que muitos trabalhos, né, se propõem a ajudar o TDAH. Né? E eu sei também que vocês sabem que muitos desses trabalhos não funcionam. Eu sei que vocês já tentaram, por diversas vezes, se engajar em estratégias, seguindo manuais e receitas sobre o que devem fazer para que parem de procrastinar, para que fiquem mais atentos, isso e aquilo. E que isso não funcionou. E não funciona, né, porque eu acho que muitos desses trabalhos, eles não vão exatamente nesse ponto de que o TDAH é um transtorno que compromete a ação do sujeito. Muito mais do que um transtorno de hiperatividade, um transtorno de déficit de atenção. Então, tem muito livro de autoajuda sobre TDAH, tem muito influencer falando nas redes sociais sobre TDAH, tem até muitos psicólogos que se propõem a atender o TDAH e que fazem propostas de trabalho que não funcionam. Funcionam por alguns dias, funcionam por algumas semanas, mas não funcionam, né, no sentido de mudar a vida do sujeito e que ele possa resgatar as suas competências, que ele possa colher o que ele é capaz. Eu sempre falo uma coisa assim, né, que uma coisa que me chama a atenção com relação às pessoas que têm TDAH é o resultado. Os resultados não correspondem às competências da pessoa. A pessoa tem muitas competências, a pessoa é boa, é inteligente, é capaz, sabe? E o resultado não corresponde. Por que não corresponde? Porque o sujeito tem dificuldade de colocar em ação o que sabe. Então é um transtorno, não é só um transtorno de hiperatividade e desatenção, é um transtorno que compromete a capacidade do sujeito se autorregular, compromete a capacidade do sujeito se ajudar, que ele possa ajudar a si mesmo e ser capaz de fazer o que ele sabe fazer, a dar o melhor de si. Então, tecnicamente, autorregulação quer dizer uma capacidade do indivíduo dirigir a ação sobre si, organizando o seu comportamento para que assim ele seja capaz de influir na probabilidade de que um resultado contemple suas metas e interesses. Então, vamos trocar em miúdos. Então, existe uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal. Nessa região opera uma função, né, que chama função executiva. E a função executiva, as funções executivas, ela capacitaria o sujeito a organizar o seu padrão comportamental
de olho no resultado que o sujeito quer. Então, digamos, eu quero fazer um jantar hoje e convidar alguns amigos para que venham comer comigo. E aí eu quero fazer uma lasanha para servir para meus amigos. Então, minhas funções executivas, elas irão deflagrar várias mensagenzinhas sobre que passos eu devo tomar para que o resultado final seja, às 8 horas da noite, uma lasanha pronta para que eu possa receber meus amigos. Então, as funções executivas, elas vão disparar, né, passos que eu tenho que dar. E são passos coordenados, e são passos, né, que se encaixam, né, são passos, né, que eles vão subindo um degrauzinho por degrauzinho, até que eu chegue na minha meta final. Então, eu vou primeiro observar quantas pessoas virão para o meu jantar, que tamanho, né, de recipiente eu preciso ter para que eu faça uma lasanha que sirva para todos. Eu vou ter que olhar nos meus armários, na minha geladeira, que ingredientes que eu tenho. Eu vou fazer uma lista de compras, eu vou sair, né, de casa com antecedência, eu vou ao supermercado, eu vou comprar tudo aquilo que está na minha lista de compra, eu vou chegar em casa com antecedência necessária, eu vou preparar o molho à bolonhesa, eu vou cozinhar a massa da lasanha, eu vou montar a lasanha no recipiente, eu vou colocar a lasanha para assar, eu vou limpar a casa depois, né, a sujeira que ficou na cozinha, organizar a cozinha, colocar a mesa, eu vou observar o tempo de cozimento da lasanha, depois tudo pronto, eu vou subir, eu vou tomar um banho, eu me organizar e às 8 horas da noite eu vou estar com tudo pronto. Tudo pronto. Mesa posta, cozinha limpa, lasanha pronta e eu arrumadinha de batom, tomada banho para receber meus amigos. Então, esses passos, eles são produzidos pelas funções executivas. Essa organização de várias pequenas ações que permite que o resultado seja perfeito. Porque se eu não coordeno tudo isso, minhas funções executivas não coordenam, né, não produzem esse autocontrole, as pessoas vão chegar lá, a lasanha não está pronta, as pessoas vão chegar, eu não estarei tomada banho, as pessoas vão chegar na minha casa, a casa não está limpa, não vai estar organizada para que eu possa recebê-los. Então, assim, qualquer meta, qualquer objetivo que eu tenha, né, desde pequeno objetivo, esse é um objetivo de curtíssimo prazo, a um grande objetivo como concluir uma faculdade, concluir um mestrado, construir uma casa, juntar dinheiro para comprar um carro, isso tudo demanda uma organização de ações, uma organização diária de ações. E tudo isso é coordenado, né, pelo córtex pré-frontal, é coordenado pelas funções executivas. Então, a nossa autorregulação, ela é coordenada pelas funções executivas. Quando eu falo, né, que um TDAH, ele tem um transtorno que afeta a ação, que ele produza, né, o resultado que ele pretende produzir, eu estou falando que o TDAH, ele compromete a região que coordena as ações do sujeito. Então, eu estou falando que o TDAH produz um déficit nas regiões responsáveis pelas funções executivas. Então, gente, por isso que muitos desses trabalhos de coachings, de influencers, até de psicólogos, né, e terapeutas que não conhecem a fundo, não vão além da nomenclatura do TDAH, elas não funcionam. Porque muitos desses livros, né, de autoajuda vão falar assim, você consegue, você é capaz, você é brilhante, você é inteligente, você está no comando, e as coisas não são assim. Porque eles estão esperando que pessoas com TDAH, pessoas que têm déficit de autorregulação, pessoas que têm déficit de autoajuda, sejam capazes de se autoajudar. Como se força de vontade fosse tudo. Olha, acredite na sua força, no seu controle. Vamos fazer um paralelo, né? Imagine que a gente esteja diante de uma pessoa que tenha diabetes e a gente coloque para essa pessoa assim, olha só, acredite no seu corpo, acredite na sua capacidade de produzir insulina, você vai ser capaz. Não, isso não vai se dar, isso não vai acontecer. O corpo não vai começar a produzir insulina em função disso. Então, virar para um TDAH e falar assim, olha, acredite, você é capaz, você vai conseguir. O cérebro dele não vai produzir, né, os neurotransmissores necessários, né, só com força de vontade, para que ele seja capaz de organizar as ações, para que produzir os neurotransmissores necessários
para organizar os níveis elétricos no cérebro e, com isso, as regiões responsáveis por organizar a ação passem a controlar, organizar as ações necessárias, o sujeito seja capaz de fazer aquilo que ele sabe fazer, fazer aquilo que ele sabe que precisa fazer e conseguir os resultados e atingir as metas. Isso não é suficiente. Então é quase perverso alguns trabalhos de autoajuda, porque eles propõem que uma pessoa que tem um déficit químico que compromete a autoajuda, que essas pessoas se autoajudem. Né? Então é quase que perverso. Então, assim como seria perverso, virar para o diabético, colocar para ele, tem a força de vontade, seu organismo vai produzir toda a insulina que você precisa. Então, o tratamento da diabetes, o tratamento adequado, o sujeito precisa aprender a comer de uma outra forma. Ele vai poder viver muito bem se ele aprender a comer de outra forma, se ele adotar um outro estilo de vida, atividade física, alimentação melhor, um estilo de vida que seja compatível com esse déficit de insulina que ele tem. E o mesmo se passa, e o mesmo vale para as pessoas que têm TDAH. As pessoas com TDAH precisam ter um estilo de funcionamento, um estilo de vida que compense os déficits químicos no seu cérebro, que compense os níveis elétricos que estão rebaixados em algumas regiões, principalmente naquelas regiões que são responsáveis por organizar a sua ação. E é com isso que nós vamos trabalhar aqui. As estratégias compensatórias para o TDAH. Vamos ensinar estratégias que o sujeito possa mudar o seu estilo de funcionamento e, com isso, possa viver melhor com o TDAH. Não é mágica, não é fácil, é trabalhoso, mas funciona. Funciona e funciona muito bem. Com o tempo, né, vocês serão capazes de desenvolver estratégias que possam compensar essa sua química, essa química deficitária. Então, e aí? Vocês topam? Vocês topam continuar nessa jornada comigo? Então, acompanhe nosso canal, que em breve estaremos disponibilizando outros vídeos. Vocês que fazem parte dos grupos de apoio, continuaremos com nossos encontros mensais, discutindo todo esse material. E vocês que não, que apenas querem assistir os vídeos, estaremos disponibilizando regularmente esses vídeos para que vocês possam gradativamente desenvolver essas estratégias compensatórias. Se vocês gostaram do nosso vídeo, né, dá um likezinho aí, né, e em breve tem mais.